Ao longo da nossa vida, fazemos muitas escolhas. Temos sempre que fazer escolhas. Escolhas mais importantes, escolhas menos importantes. Mas a dificuldade de fazer escolhas normalmente está relacionada com a quantidade de alternativas que a gente tem. Quando você tem muitas alternativas, é mais difícil fazer a escolha. Por exemplo, quando você vai comprar um sapato, você se depara com a vitrine de sapatos e você vê centenas de pares de calçados. E você fica, não, esse podia ser, não, mas aquele tem um salto diferente, mas esse tem uma fivela, essa cor é melhor. E você fica em dúvida por conta de tantas alternativas. Isso vale para coisas mais simples ainda. Escolher um doce numa boa padaria. Você vê aquela vitrine com dezenas de doces diferentes, um mais bonito do que o outro, um mais apetitoso do que o outro, e você fica em dúvida, não sabe o que escolher. Quando temos muitas alternativas, isso traz dúvida, isso traz incertezas. Isso faz com que a gente pense assim: será que eu estou fazendo a escolha certa? Não era melhor escolher o outro? Felizmente, irmãos, com relação à Bíblia, nós não temos essa variedade de alternativas que traria dúvidas, que traria incertezas. Nós temos duas alternativas. A Bíblia apresenta somente duas alternativas. Não há mistério, não tem coisa escondida, são alternativas absolutamente transparentes. Veja o livro de João, João 3,16, o versório da Bíblia. Sabemos todos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós temos duas coisas: ou perecer ou ter a vida eterna. Mas ainda, irmãos, Romanos 6:23, vemos esse texto também várias vezes. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, temos duas alternativas: vida eterna em Cristo Jesus ou o salário do pecado, que é a morte. Ainda o mesmo apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ainda falando aos crentes de Roma, ele diz que a inclinação da carne é para a morte e a inclinação do espírito para a vida e paz. Veja, morte ou vida. 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. As alternativas que a Bíblia apresenta, irmãos, somente as duas alternativas que a Bíblia apresenta: vida eterna ou morte eterna. Só tem duas opções. Não dá para você ficar em dúvida. Falar, vou escolher uma, ou vou escolher aquela outra, ou a associação daquelas. Não há como ter dúvidas com duas alternativas tão evidentes e tão excludentes uma da outra. Se você opta por uma, imediatamente você está negando a outra. Se você opta pela morte, você está negando a vida. E da mesma forma, se você opta pela vida, você está negando a morte. Veja, por favor, o livro de Tessalonicenses, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu perdão. Morte eterna, eterna destruição. Interessante, irmãos, que muitos crentes creem no inferno eterno, num tormento eterno, quando a Bíblia diz que vai haver eterna destruição. Banidos da face do Senhor, longe da presença do Senhor. Mas isso não quer dizer, irmãos, que vai haver um fogo eterno queimando no universo, onde aqueles que não aceitaram a vida que o Senhor oferece vão estar queimando eternamente. Não vai haver um monumento ao pecado, irmãos. Um pecado eterno, de suplício eterno, seria um monumento ao pecado. A Bíblia, quando fala de destruição eterna, é eterna com relação aos seus efeitos,
vai consumir até se consumir totalmente e deixar de existir. Não vai mais existir. É a queima total até a extinção. Não é uma tortura eterna. Nós não podemos conceber, irmãos, um Senhor Deus tão bondoso que vai se alegrar vendo os seus filhos queimando eternamente, sofrendo eternamente. Não. O Senhor quer a vida eterna para os seus filhos, mas aqueles que não aceitarem, eles vão queimar e vão morrer, vão ser extintos. Essa é a verdade bíblica e essas são as alternativas. O projeto de Deus é a vida eterna, abundante, feliz. Veja, irmãos, o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 3. Lemos que os 2 últimos capítulos de Apocalipse falam da nova terra, da terra restaurada. 22, 3. Ali nunca mais haverá maldição. Esse é o plano de Deus, irmãos. Restaurar o seu projeto original. O seu projeto original era de vida eterna e feliz para a raça humana. Por isso que o Senhor preparou um lugar tão adequado, o planeta Terra tão adequado para que os nossos primeiros pais e depois todos os seus filhos vivessem em comunhão com Deus, vivessem demonstrando amor a Deus, obedecendo aquele único mandamento que ele havia dado: não coma dessa árvore. Ao comer dessa árvore, foi introduzida nesse mundo a morte. Não a morte só de seres humanos, mas a morte em geral, a morte das plantas, a morte dos animais. Mas o Senhor quer restaurar tudo, como acabamos de ler em Apocalipse 22, 3. Ali nunca mais haverá maldição. E aí? É difícil escolher? Está difícil escolher, irmãos? Escolher entre a vida eterna ou entre a extinção, a morte eterna, de uma vez? Viver eternamente feliz no céu e aqui nessa terra renovada, após o milênio, na companhia dos santos de Deus, na companhia dos seus familiares, ou a extinção? Não há, irmãos, escolha difícil. Não tem escolha difícil quando você tem duas alternativas tão excludentes, tão diferentes uma da outra. E sabe por que existe a Bíblia Sagrada, irmãos? Para mostrar para você essas duas alternativas e para mostrar para você e para mim que o Senhor quer a nossa vida. O Senhor quer que nós vivamos eternamente e felizes. Para isso que existe a Bíblia Sagrada. É para isso que o Espírito Santo trabalha. Como eu tenho dito, esse é o negócio de Deus, a nossa salvação. Ele quer que nós tenhamos vida, vida abundante, vida feliz, vida eterna. Por favor, vamos escolher a vida eterna. Não vamos perder a vida eterna, que é o projeto de Deus, que é o desejo de Deus. Escolha, Alfredo, escolha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, meu querido irmão da nossa classe da Escola Sabatina, aqueles outros que estão também vendo estes vídeos, escolham a vida eterna. O Senhor quer dar a vida eterna para nós. E Ele já providenciou tudo para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Que Deus abençoe a nossa escolha e que a nossa escolha seja pela vida, a vida eterna e feliz.